Olá, eu sou o professor Augusto Magalhães. Vamos começar mais uma aula de História e dessa vez o tema é a Era Vargas. Para falar sobre a Era Vargas, eu vou colocar aqui para vocês na tela uma linha do tempo e vamos trabalhar com ela do início até o final. Dessa forma, vocês vão poder entender melhor como se deu esse importante momento da história do Brasil. Bem, pessoal, então vamos lá. Essa aqui é a nossa linha do tempo, tá? Ela vai de 1930 até 1945. Esse foi o período do governo do Vargas que a gente vai considerar como a Era Vargas, tá ok? 1930 a 1945. Mas você pode dizer, professor, mas em 1950 o Vargas retornou ao poder e governou até 1954. Esse período do segundo governo Vargas não é considerada a Era Vargas, tá bom? O que é considerado a Era Vargas é somente esse período de 1930 a 1945. Por quê? Porque nesse período aconteceram transformações profundas nas estruturas política, econômica e social do Brasil, tá bom? Então esse foi um período ainda de um governo ininterrupto de Vargas, que teve 3 períodos que a gente vai ver muito bem aqui no decorrer dessa aula, tá bom? Então fica marcado isso aqui, tá? De 1930 a 1945 nós temos a Era Vargas, tá bom? Esse período de 15 anos ininterruptos de governo do Getúlio Vargas, tá? A Era Vargas, então, começa em 1930 com a chamada Revolução de 30 ou Revolução de 1930, quando Vargas assume o poder através de um golpe de Estado, mas que nós podemos considerar também através de uma revolução, porque, como eu disse para vocês, a partir daí o Brasil vai mudar radicalmente. Mudanças estruturais vão acontecer no país. Mudanças na área política, mudanças na área econômica, mudanças na área social, tá ok? Então, a gente pode considerar esse ano de 1930 como um ano em que aconteceu a revolução que levou Vargas ao poder. Como vocês sabem, na República Velha, a gente já teve uma aula sobre isso, vigorava um sistema político onde ganhava a eleição quem era mais violento, quem fraudava mais, né, quem tinha mais jagunço, quem tinha mais poder econômico. Era a República dos Coronéis, né, a chamada República Velha. E o Vargas, então, ao assumir, ele acaba com toda essa prática, tá ok? Então, nós temos aqui a inauguração de um novo período na história política do Brasil. Nós temos aí uma verdadeira revolução acontecendo no Brasil. Bem, pessoal, então, para a gente entender como Vargas chegou ao poder, a gente tem que saber que o Vargas participou de uma eleição em 1930, onde ele foi derrotado pelo candidato da oligarquia paulista, tá ok? Que era Júlio Prestes. Júlio Prestes obteve nessa eleição 59% e Getúlio Vargas ficou com 40%. Acontece que as elites paulistas fraudaram as eleições, né? Como a gente sabe que era a prática. Né, usaram de violência e era aquela prática, né, das velhas oligarquias. E o Vargas não aceitou, então, o resultado das eleições, e todo o grupo que acompanhava o Vargas, que pertencia a uma aliança chamada Aliança Liberal, não aceitou o resultado das eleições. Então, a partir daí, começou uma grande instabilidade política que levou, ainda no ano de 1930, a derrubada do presidente
Washington Luiz, tá? O Júlio Prestes ainda não havia assumido a presidência, né? Ele iria assumir no dia 15 de novembro, tá? Mas aí o presidente atual, né, que apoiava inclusive o Júlio Prestes, foi derrubado antes da posse então do presidente eleito. E o Vargas assumiu ali o poder, tá ok? Então a gente tem no ano de 1930 a chamada Revolução de 30. Bem, o Vargas assume o poder prometendo fazer um governo provisório, onde logo em seguida ele iria chamar eleições livres, eleições democráticas, né, com o voto secreto, tá? Então eleições mais limpas, eleições verdadeiramente democráticas. E acontece que passaram-se os meses, né, passaram-se 6 meses, 1 ano, né, 2 anos, e o Vargas não dava nenhum sinal de que queria sair do poder, queria abandonar o poder. Em 1932, então, cansados né, das promessas de Vargas de que iria chamar eleições livres, surgiu um movimento contra-revolucionário, tá? Que a gente também pode chamar de Revolução Constitucionalista de 1932, e que, como o próprio nome diz, né, aí já dá uma dica, né, do que eles queriam. Eles queriam uma Constituição, porque o Vargas estava governando sem parâmetros legais nenhum, né? O Vargas havia rasgado a Constituição anterior, né? Então ele governava de forma revolucionária, ali, sem parâmetros em uma lei. E eles então queriam, né, os paulistas queriam uma Constituição, tá? Então eles começaram uma luta armada visando derrubar o Vargas, que ficou conhecida como Revolução Constitucionalista, tá? Uma revolução iniciada no território do estado de São Paulo. Essa Revolução Constitucionalista exigia também que fosse colocado no governo de São Paulo um paulista, porque quando Vargas assumiu o poder, para acabar com aquela oligarquia, com a política dos governadores, ele vai depor todos os governadores eleitos, né, entre aspas, e vai colocar no lugar deles interventores. Então cada estado vai ter um interventor que é um homem ali, um militar da confiança de Vargas. E em São Paulo o Vargas colocou um cara que não era paulista, né? Então isso deu margem para o questionamento do governo. Então eles queriam uma nova Constituição, né, que o Vargas governasse através de um parâmetro legal, né, que seria a Constituição. Na verdade eles queriam mesmo era a derrubada do Vargas. E eles queriam também um governador paulista para São Paulo, tá ok? Bem, resumindo a história aqui, o Vargas derrota, né, as forças do governo federal derrotam militarmente a Revolução Constitucionalista de 1932, ou contra-revolução, como vocês queiram, tá? E eles são derrotados então militarmente, tá? Porém, o Vargas era um presidente, um político, né, muito arguto, muito bem preparado. E ele, então, apesar de ter derrotado militarmente os revolucionários da Constituição, né, os revolucionários constitucionalistas de 32, ele vai ceder no que eles exigiam. Então o Vargas convoca a eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte, né, para, obviamente, fazer uma Constituição, e ele também nomeia um paulista para o governo de São Paulo. Obviamente um paulista que seja
que era da confiança dele, tá ok? Então, ele derrota militarmente esse movimento e também derrota politicamente, à medida que ele deixa os paulistas sem nenhum argumento, mas todos os argumentos que eles usavam contra o Vargas, né, ele vai desfazer, né? Eles queriam uma Constituição, tá aí a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Eles queriam um governador paulista para São Paulo, tá aí um governador paulista para São Paulo. Então eles ficam sem argumentação, né, para fazer aquela oposição forte que vinham fazendo ao governo Vargas, tá ok? Uma outra crítica que se fazia era de que Vargas estava ilegalmente no poder, né? Ele não havia sido eleito, mas isso Vargas também vai derrotar esse argumento quando ele promulga a Constituição de 1934, né? A gente vai ver isso. Então, vamos lá. É convocada uma eleição para eleger os deputados constituintes que vão fazer a Constituição. Essa Constituição fica pronta em 1934, está aí na linha do tempo, tá? E essa Constituição, ela é muito importante porque ela traz ali algumas conquistas importantes para o povo brasileiro. Primeiramente, a gente vai ver que na Constituição vem a primeira legislação trabalhista, né? A partir das leis colocadas na Constituição, o trabalhador vai ter direito a férias remuneradas, descanso semanal, o trabalhador vai ter direito a indenização ou se for demitido sem justa causa, né? Então uma série de ganhos vão aparecer ali na Constituição promulgada, né, por Getúlio Vargas, tá? O voto secreto também vai ser instituído através da Constituição, o voto feminino, tá? As mulheres já votaram para a Assembleia Constituinte, mas agora entra na Constituição, né? Está na Carta Magna brasileira, na Constituição. A Constituição vai trazer também a justiça eleitoral, né? Vai ratificar, na verdade, porque já havia um decreto anterior sobre isso, né? Mas agora vai estar na Constituição que vai existir uma justiça eleitoral. Então aquela bagunça, né, eleitoral, de fraude, de violência, né, vai ser um pouco mais contido. Agora nós temos uma justiça para julgar, né, problemas acontecidos durante as eleições, para organizar as eleições, para evitar as fraudes, né? Como eu falei para vocês, direitos trabalhistas, né? Salário mínimo, a jornada de trabalho também não pode ser superior a 8 horas, férias anuais, né? Já falei para vocês, indenização, né? E também vai ser proibido o trabalho de menores de 14 anos, tá bom? Então a Constituição ela traz uma série de ganhos importantes para a sociedade brasileira, né? Como você vê aí, uma verdadeira revolução, né, vai acontecendo à medida que vai avançando o governo do Vargas, tá? E aquela questão que eu falei para vocês, de que existia o argumento, né, forte de que o Vargas estava ilegalmente no poder, que ele não havia sido eleito, vai sumir agora porque os deputados constituintes vão fazer uma votação e eleger o Vargas presidente da República, ok? Então o Vargas ganha um novo mandato a partir de 1934, eleito indiretamente, eleito pela Assembleia Constituinte. Mas de qualquer forma agora ele não está mais ilegal, agora ele está eleito e o mandato dele está de acordo com o que diz a Constituição, né? Um mandato inclusive de 4 anos, que iria acabar em 1938, né? São 4 anos, 34 a 38. Então o Vargas agora tem direito, né, a um mandato de 4 anos sem direito à reeleição. Então em 1938 ele vai ter que deixar o poder, né? Isso é importante
de vocês memorizarem isso, né? De 34 até 38. Em 1937, as forças políticas já estão se organizando, né? Já estão surgindo os pré-candidatos para disputar a sucessão do Vargas. E o Vargas continua demonstrando que ele não tem nenhuma intenção de deixar o poder, tá? Então, ele inventa, juntamente com a sua assessoria, com os militares ali mais próximos, que existe um plano dos comunistas. Olha só, como sempre, né, os comunistas são culpados dos golpes aí. Ele inventa um plano chamado Plano Cohen, né, que estaria sendo organizado pelos comunistas, que pretendiam tomar o poder, né? E ele se coloca então como o líder, né, da nação, e para impedir, né, o golpe, ele decreta o fechamento do Congresso Nacional, a cassação de mandatos. Ele decreta o fechamento dos partidos políticos. Ele decreta uma censura radical à imprensa, tá ok? Então ele começa ali, né, um novo período a partir de 1937, dando um autogolpe, um golpe nele mesmo, né? Onde inclusive ele suspende por tempo indeterminado as eleições que iriam acontecer no ano seguinte, né? Então, um golpe de Estado. Esse golpe de Estado ficou conhecido como golpe do Estado Novo. E a partir então de 1937 até o final do governo de Vargas, em 1945, nós vamos ter então uma ditadura. O Brasil vai ser governado por um ditador, né? Vargas se transforma num ditador após dar um golpe nele mesmo, após o autogolpe, tá? O golpe de 1977, que a gente vai conhecer então como golpe do Estado Novo, tá ok? Bem, o Vargas governa então de forma autoritária, e no governo dele vão acontecer nós vamos ter vários momentos importantes, né? Que você vai ver, vai ter bastante mudança na questão da educação, né? O Vargas vai fazer um governo nacionalista, né? Vai implementar a política de nacional desenvolvimentismo. O Vargas vai começar uma prática política muito comum, né, até hoje, que a gente fica conhecendo como populismo, tá? E em 1945, então, o governo do Vargas vai acabar, tá bom? Em 1945, Vargas vai ser deposto. É importante essa data, 1945, porque a gente pode relacionar com o que estava acontecendo no mundo, né, com o que estava acontecendo ali a nível mundial. Você sabe que de 1939 a 1945 aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Então, o governo do Vargas, esse fato histórico, né, que é a Segunda Guerra Mundial, importantíssimo, o Vargas vai estar dentro dele, né? E ele, de certa forma, vai surfar naquela onda de governos autoritários. Esses governos estão na moda, esses governos são tolerados pela população. A população, na verdade, quer governos fortes, né? Autoritários. E então o Vargas vai se beneficiar desse momento aí, que na verdade é um momento que a gente encontra, né, mundialmente, né? Os regimes fascistas estão em alta, né, na Europa, e o Vargas vai, de certa forma, então, seguir esse modelo.
E em 1945, o que acontece? Esses modelos são derrotados, né? A Alemanha nazista perde a guerra e acontece a mesma coisa aqui, né? Os setores democráticos vão avançando mundialmente, né? Vão avançando na Europa. A mentalidade das pessoas vai mudando, né, em relação a isso. A imprensa também já tem um novo fôlego, né? Aquela censura já não é mais tão forte como antes. A população já está sabendo mais ou menos o que está acontecendo dentro e fora do Brasil. E o governo do Vargas então vai perdendo força, né? E em 1945 então não tem como ele continuar. Ele até quis continuar. Ele organizou um movimento chamado de queremismo, onde a população ia para a rua com a palavra de ordem de queremos Vargas, né? Mas isso não foi suficiente para que ele continuasse no poder. Então ele foi deposto em 1945 e a partir daí então a gente tem um período democrático no Brasil, que vai de 45 a 1964, quando acontece um novo golpe no Brasil, que é o golpe de 64, que institui a ditadura militar, tá? Então, olhando aí na linha do tempo, você vai reparar que acima da linha principal, nós temos uma linha vermelha, onde está escrito governo revolucionário, tá? Isso quer dizer o quê? Que de 1930 a 1934, nós tivemos uma primeira fase da era Vargas, que é a do governo revolucionário, tá ok? Ou a gente também pode chamar de governo provisório, tá? Alguns chamam de governo provisório, eu prefiro chamar de governo revolucionário do Vargas, tá? Um pouco mais acima na linha verde, nós temos de 34 a 37 o governo constitucional. É o período em que o Vargas governa com parâmetros na legalidade, obedecendo uma Constituição. Então nós temos aí nesse período de 34 a 37 o governo constitucional de Vargas. E de 37 a 1945, o maior período então da era Vargas, nós temos uma ditadura, que é a ditadura do Estado Novo, tá? Então a maior parte do governo Vargas foi uma ditadura do Estado Novo, período de exceção, né, imposto por ele mesmo ao dar o autogolpe, o golpe do Estado Novo. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula. Agora você só vai aguardar eu colocar no portal a nossa segunda atividade referente à Era Vargas, para a gente poder complementar a nossa nota. E se você quiser ainda saber mais alguma coisa sobre a Era Vargas, você pode ler no livro, lá no capítulo referente a esse tema. No mais, boa sorte e boa prova.